Glória a Deus, glória a Jesus. Hoje eu estou sozinho, eu e o... Como é que chama? Controlista, não. Não, mãe. Operador da São News. Minha esposa não deu para vir hoje, não. Amados, hoje é uma quinta-feira, e essa quinta-feira foi Deus que fez para que a gente possa se alegrar nela. Está no ar ali meu filho, Felipe, Deus abençoe. Compartilha aí, Felipe, com todos aí. E queremos dar alguns anúncios aqui, Márcio, Deus abençoe em nome de Jesus. Ontem nós tivemos a nossa terceira volta, né? E vamos para a quarta agora. Não, ontem foi a quarta, verdade. Ontem foi a quarta volta, lá no nosso propósito, na terça-feira. Quarta-feira, fé, meu Deus do céu, me ajuda. E nós estamos aqui para declarar aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Tivemos a nossa quarta volta para a glória do Senhor e o nome do Senhor será glorificado e está sendo glorificado. Eu quero trazer uns convites para quem for vendo na live, né? A partir sábado agora nós teremos a nossa irmã Ionara Medeiros com a sua banda com culto reavivamento para a glória de Deus. E guarda essa data, no dia 17 e 18, a pastora Lindaci Gomes, estaremos com uma conferência pela fé, entrada franca. 17 e 18, são nossos convidados. Aleluia. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que Deus geram é bom. vidas. Com o pastor André Lopes. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Ele sempre faz. Glória a Deus! Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Hoje, uma quinta-feira, dia 8/5 de 2025. Shalom! Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Hoje a minha costelinha não veio. Estou aqui sozinho, mas estamos com Deus, não é verdade? E vamos declarar aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas, que é boa, agradável e perfeita. Estamos no ar agora pela 104.1. Estamos também pelo Ministério Palavras da Fé, pelo Facebook. E logo após a programação, nós vamos transferir para o YouTube, porque fica lá guardadinha, porque o Facebook tem 30 dias para que a administração seja pagada. E eu quero trazer para você algo que, dia 10 agora, sábado, não perca, na tenda do encontro, nós estaremos lá com um culto de reavivamento. Nossa irmã Ionara Medeiros estará lá com a sua banda, trazendo uma palavra, louvando a Deus, fazendo com que aquele lugar, o Espírito Santo tenha plena liberdade de se mover ali para a glória de Deus. Culto de reavivamento para a glória de Deus. Fazemos uma vez por mês. E quando for no dia 17 e 18, guarda isso na sua agenda, escreva aí no teu calendário, coloca aí para poder você se lembrar. Pastora Lindaci Gomes, estaremos com a nossa primeira conferência, Vivendo pela Fé. Primeira conferência de 2025, Vivendo pela Fé, dia 17 e 18. Guarda essa data para que você possa vivenciar dias de céus sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus sabedoria, discernimento. Você que é um profissional liberal, mototaxista, taxista, bombeiro, você que está indo para o trabalho, você que já está aí na lida, ou você que está se acordando agora, acorda, porque esse é o dia que Deus fez. Vamos nos elevar em oração, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, e tudo que eu fale aqui na rádio, você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Renovação de mente na tua vida para a glória de Deus. Vamos orar, Deus, em nome de Jesus. Santo eterno Deus, glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Que essa quinta-feira, Pai, seja uma quinta-feira de transformação sobre nossas vidas. Que a nossa mentalidade seja renovada, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que vem de Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, através do Teu Espírito Santo de Deus, que aonde houver um ouvinte, neste momento, que eles possam ser alcançados. Que essa palavra traga renovo, traga paz. A paz que excede todo entendimento. Que em seus corações eles possam sentir um bálsamo, um refrigério. Nós declaramos sobre aqueles que estão enfermos, doentes, a cura, a libertação. Porque Cristo veio libertar os cativos. Todos aqueles que estão passando por uma forma de provação,
neste momento, Pai, não sabem o que fazer. Que o Senhor possa declarar, efatá nesta manhã, que porta aberta seja agora estabelecida sobre a vida desse homem, dessa mulher, sobre esse pai, sobre essa mãe que não tem como resolver alguns problemas familiares. Que teu Espírito Santo possa trazer paz, discernimento e sabedoria. Senhor, te apresentamos esse dia e sabemos que este é o dia que o Senhor fez para que possamos nos alegrar. Deus, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, sapiência e também ousadia para podermos fazer aquilo que é a tua vontade e que se estabeleça os céus sobre nossa vida. Esta é a nossa oração, que esta palavra produza vida, produza cura e libertação e salvação. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer um texto da palavra de Deus, e nós vamos trazer essa palavra fiel e verdadeira no livro de Provérbios, capítulo 23, o verso 7, diz assim: porque como a língua em sua alma, como imagina a sua alma, assim ele é. A Bíblia Sagrada, ela vai trazer uma forma de conhecimento para todos, porque assim como imagina a sua alma, assim você será. Quando nós colocamos a nossa mente para trabalhar ao nosso favor, estamos alinhando os céus sobre a terra, a vontade de Deus sobre nossas vidas, nossa casa, nossos filhos, casamento, finanças. E nisto, amados, nós precisamos ter consciência da importância de confessar. Eu preciso confessar aquilo que eu creio. Provérbios capítulo 6, no verso 2, queria você declarasse: eu tenho a mente de Cristo. Isso mesmo, eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia diz: estás enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. O que nós estamos vivendo hoje é aquilo que nós falamos lá atrás, nosso passado. As pessoas precisam compreender que o poder da vida e o poder da morte está na nossa boca. E a quem a utiliza, come do seu fruto. Isso mesmo. No momento que nós começamos a falar fé, iremos viver fé. E a fé produz aquilo que o nosso coração deseja. Nenhum homem, ele é tentado de uma forma que ele venha falar coisas que ele não queira. Ele fala segundo aquilo que está no seu coração. E se você se encher dessa palavra, da Bíblia Sagrada, sua boca, sua mente, só vai falar bênção, milagres, salvação, cura. Você não terá na sua boca uma palavra de negatividade, ou de maldição, ou de falta, ou de escassez. Mas você sempre terá uma palavra dizendo: o Senhor proverá. Lembra de Abraão? Abraão, no momento quando foi sacrificar, estava ele, seu filho, seus servos, levando um jumentinho. Naquele momento tinha a lenha, tinha o fogo, o tutelo, e naquele momento o pai diz: vocês vão ficar aqui, nós vamos adorar, sacrificar e voltaremos. Abraão, ele liberou uma palavra naquele momento. Ele não disse que era somente ele que voltava, mas ele disse que ia com o filho e voltava com o filho. Naquele momento, algo que estava sendo feito como sacrifício, Deus provando naquele momento o coração de Abraão. E seu filho, estando ao caminho, diz: pai, eu estou vendo o tutelo, estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro? E ele libera mais uma vez uma palavra que ele queria que acontecesse, uma palavra de fé, dando existência àquilo que não existia. E ele disse: Deus proverá para si um cordeiro. E eu quero trazer para você essa palavra: Deus proverá para si algo que Ele tanto quer na minha vida. E você? Já imaginou que você já tem o poder da vida e o poder da morte, dada por Deus, para que possamos vivenciar dias de céus sobre essa terra? Talvez pessoas comecem um dia já murmurando, e essa murmuração traz um atrapalho muito grande na sua vida. Vamos trazer aquilo como lembrança, quando o povo de Israel saiu do Egito
E naquele momento Deus disse: vá para aquela terra eu vou tirar, aquela terra pertence a vocês. E Deus diz: separem aí um príncipe de cada tribo, para que eles possam olhar a terra, admirar a terra. E eles foram. Eles passaram 40 dias. Dos 12, 10 voltaram com uma mensagem negativa. 10 murmuraram todo o dia que eles estavam lá. 40 dias eles murmurando. E nisso, como imagina sua alma, assim será. O poder da vida e o poder da morte. E a murmuração vai trazer uma forma de atrapalho. E pasmem, algo como a primazia que nós entendemos, aquilo que é como primeiro, não tem como mudar. Tudo que aconteceu no passado serve como exemplo para nós. E aquele povo se aproxima do arraial e eles contaminam todos os outros, dizendo: a terra é boa, mas existem gigantes. A terra devora gente. E daquele momento Josué e Caleb se levantam e dizem: vamos, possuamos, porque o Senhor assim nos deu. E eles, os únicos que tiveram uma palavra, declarando: nós vamos entrar, vamos possuir, porque o Senhor nos deu, foram os únicos que entraram na terra, porque os outros não puderam entrar, por causa da murmuração. E por cada dia, Deus disse, de murmuração, seria um ano que eles passariam no deserto. E eles passaram 40 anos no deserto, mas o Senhor estava com eles. E chega um momento que, quando Caleb chega no monte onde ele pediu ao Senhor, ele disse: isso aqui é meu. E neste momento estou com 80 anos. E eu estou mais forte do que quando eu entrei nessa terra. Estou mais vivo. E é isso que nós devemos ser. Ainda que o nosso homem exterior, aqui, humanamente falando, cabelo brancos, rugas, venha a envelhecer, mas o meu homem interior, ele se rejuvenesce. É isso que o cristão tem que ser, renovado cada dia. Entenda que nosso espírito ele foi recriado em Deus. E nós precisamos de alinhamento com a nossa alma, o corpo, através da palavra de Deus. Nós só vamos usufruir daquilo que é como promessas de Deus se nós tivermos a nossa confissão com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Eu sou, eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz. E nisto, amados, o Salmo 103, verso 3, diz assim: a mesma coisa, veja bem, Ele é que perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Eu não posso sair dizendo que eu sou doente, mesmo que um diagnóstico diga: eu sou curado, eu sou sarado. Há algo que fala na palavra de Deus como confissão, que é reconhecimento no grego. Algo que você está falando a mesma coisa. Então, a confissão é dizer a mesma coisa que Deus disse. Se Deus disse, então é verdade. Se Deus disse, não tem como ser mentira. Se Deus disse, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta e para que se arrependa. Então, eu fico com a promessa de Deus na minha vida. E você tem que ficar também, nesta manhã, dessa quinta-feira, daquilo que a palavra do Senhor nos diz, porque é a verdade. Veja que em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, a palavra do Senhor diz assim: por meio dela, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Veja que texto poderoso. O Senhor Deus está dizendo aqui que as promessas de Deus são muito preciosas, muito grandes promessas. Nós estamos fundamentados nas promessas superiores e melhores. Isso pelo poder que há no sangue de Jesus. Se nós estabelecermos a nossa fé naquilo que o Senhor já fez, não terá como você sofrer. No mundo, entenda, tereis aflições, mas o Senhor Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Há algo poderoso dado por Deus, que foi Jesus, dando demonstração que como homem venceu as tentações. Como o Senhor venceu as tentações? O próprio inimigo foi tentá-lo. Lembrando que quando Jesus saiu do Jordão, batizado, a grande voz, ele ouviu: esse é o meu filho amado,
a quem me comprazo. O Espírito Santo desceu como um refrujar, né? Como um pouso de uma pomba, o barulho. E naquele momento a voz, todos ouviram: este é meu filho, a quem me comprazo. O Espírito Santo leva ele para o deserto. Após 40 dias, o diabo apresenta e começa a tentar Jesus. Só que Jesus já saiu de um lugar, sabendo, testificando, e todos ouviram que ele era filho de Deus. E o Satanás chega para ele dizendo: se tu és o filho de Deus, para provar. E cada palavra que o inimigo dizia, Jesus respondia com a palavra de Deus. É nisto que nós temos a nossa confissão, baseada naquilo que é como promessas superiores. Nós não podemos usar a nossa força para poder sair de problemas. Não. É Deus que luta as nossas lutas. É Deus que leva os nossos fardos todos os dias. Quando nós descansamos no Senhor e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos, tudo que nós pensamos. O Senhor, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de nossas necessidades. Eu tenho que estar alinhado com aquilo que eu já ouvi, porque a fé vem pelo ouvir. E quando eu começo a falar, replicar aquilo que está escrito, é Deus falando. Essa palavra é tão poderosa porque nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Entenda, algo dentro de mim está me alinhando com os céus. O Espírito Santo de Deus, esse fôlego de vida que nós temos, pertence a Deus. Agora imagine esse fôlego de vida, que são a nossa voz, falar aquilo que está escrito. É Deus falando. E nisto você vai participar, ser coparticipante da natureza divina. E nisto a palavra do Senhor nos diz que o inimigo não pode nem nos tocar. Por isso nós devemos sempre confessar: temos a natureza de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Eu não posso ter uma natureza divina e andar como a natureza humana velha, caída, prostrada. Há muitas vezes que nós estamos em Cristo Jesus é porque tomamos uma posição. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E nisto eu não quero voltar para aquilo que eu estava, sempre avançando, não olhando para trás. A nossa confissão de fé não pode ser de uma maneira duvidosa. Quando você está passando por um problema, seja ele físico, espiritual, emocional, financeiro, você tem que falar aquilo que você deseja que aconteça na sua vida. Lembre-se de Provérbios capítulo 23. Assim como imagina a sua alma, assim você será. E nisto, amados, Cristo nos libertou, como está escrito. Em Colossenses capítulo 1, do verso 3, verso 4, diz que Cristo nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esta palavra é que nós temos a redenção de pecados. O pecado, ele gera morte. O pecado gera enfermidade. O pecado trava a sua vida. Por isso que você tem que ter sapiência de não falar mais aquilo que vai contra a vontade de Deus. Nós temos sim que falar tudo aquilo que está no mundo, contra. Andamos na contramão do mundo. Isso mesmo. Andamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo diz, vai morrer, nós vamos dizer, não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas do meu Deus. Ontem nós vimos uma notícia, né? Economicamente falando, a taxa Selic, nunca na Terra ela alcançou um patamar tão alto. Todos os economistas dizendo assim, 15% da taxa Selic, misericórdia. Mas nós vamos dizer e declarar que o Senhor, nosso Jeová Jireh, que Ele vai prover, que mesmo que nós estejamos no deserto, não vai faltar, vai sobrar. Lembre-se que tudo que aconteceu no passado é um exemplo para nós nesses dias, porque Deus não mudou. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Mesmo que o cenário humano esteja dizendo caos, destruição, você vai declarar aquilo que é a vontade de Deus. Lá em Hebreus diz que os antigos, eles puderam apagar, ou eles puderam exterminar de uma maneira o poder do fogo.
Eles estavam passando pelo fogo, mas o fogo não atingia eles. E algo que a Bíblia diz: se passares pelos fogos, o fogo não queimarão. Se andarem pelas águas, as águas não te submergerão. E nisto eu quero dizer, Deus está comigo até a consumação dos séculos. Estamos aqui. Enquanto respirarmos, o Senhor está conosco. Ele está declarando: estou contigo, André. Não temas. Seja forte, seja corajoso. E nisto eu quero dizer para você que está nos vendo, nos ouvindo através da rádio: não temas, o Senhor é contigo. Não desanime, não baixe a cabeça. Pelo contrário, como Davi, momento de perseguição, de cercado por todos os lados, ele faz aquele Salmos onde ele diz: de onde me virá o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Pare de olhar para o problema e comece a olhar para Deus, o autor e consumador da nossa vida. Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Para o Espírito Santo, que é o nosso professor, o nosso ajudador. Ele está aqui para nos ajudar nos tempos mais difíceis. Não desespere. Isaías capítulo 41, verso 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dê forças. Sim, eu ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Eu posso declarar nesse momento que Deus está falando comigo através dessa palavra. Não temas, André, porque eu estou com você. Não fique com medo, André, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Não temas. Nessa quinta-feira, mesmo que tudo esteja dando errado, existe um Deus nos céus que vai declarar na minha vida, na tua vida, com essa palavra, que Ele está conosco. E se Deus está conosco, nos tornamos maior do que tudo que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu tenho que crer que eu tenho uma proteção divina, a proteção dos anjos. Isto é bíblico, amados. Em 1 João, capítulo 4, verso 4, ele fala de uma maneira tão meiga. Ele diz: filhinhos. Veja que palavra meiga. Filhinhos. Tem um modo de um pai falar, uma mãe de falar filha, filho, não é? Mas aqui a gente está ouvindo: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Filhinhos, maior é aquele que está em você. Não pare para falar do problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Diga que seu Deus é grandão. Seja uma criança. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. E aí você, como uma criança que nunca duvida. Uma criança nunca duvida de um pai e de uma mãe. Se o pai falar: eu vou fazer isso por você, ele fica direto naquela mente: papai vai fazer isso por mim. E nosso Papai do céu está fazendo algo para mim e para você nesta hora. Ele está te dando forças, Ele está te dando alegria, Ele está te dando renovo, Ele está te dando agora um norte, a luz. Está chegando agora o conhecimento da palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Andaremos em caminhos aplanados, pastos verdejantes, nós veremos águas tranquilas, e sobre a sombra do Onipotente nós vamos descansar. Isto quando nós estamos com o Senhor. A Bíblia diz no Salmo 27, verso 1: o Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Coloque agora o Senhor como principal de tudo na tua vida, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Ontem foi uma quarta-feira. Não traga a quarta-feira para a quinta. Não, hoje é um novo dia. Hoje é algo novo. Hoje tem uma unção nova, tem vinho novo. Hoje tem óleo de alegria. Eu creio, amados, como eu creio em milagres. Para quem está falando aqui nessa rádio hoje, eu tenho que declarar: eu creio em milagres, eu sou um milagre. E nisto, vou viver milagres. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 3, verso 1: por isso, santo irmãos, veja onde Deus está colocando. Por isso, santo irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial,
Considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A nossa confissão nos faz ser coparticipantes da natureza divina. A nossa confissão, ou a nossa palavra, ou a gente se alinha com Deus, ou a gente se alinha com o diabo. Misericórdia. Eu quero ter pacto, eu quero ter vínculo, eu quero ter aliança com Deus, falando a vontade dele. Tendo a minha confissão de fé, falando ou replicando aquilo que Deus já disse. Aquilo que Deus já disse, eu tomando posse, se realizará na minha vida, para a glória do Senhor. Em Hebreus capítulo 10, verso 23, diz a palavra de Deus: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem prometeu é fiel. Não vacile. A Bíblia diz que o homem que é inconstante, um homem que é volátil, um homem que de ânimo dobre, não vai receber nada de Deus. A minha fé tem que ser firme, constante, abundante. Trazendo aqui para o Nordeste, prego batido, ponta virada. Não tem como sair. E nisto a palavra de Deus que Ele colocou na minha vida e na tua vida, tome posse. A palavra de Deus nos diz: devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar. Eu tenho promessas na minha vida. E você também tem promessas. Se você crê em Jesus, embora que muitos teólogos dizem que isso não é uma promessa, mas eu tomo como promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Eu tomo posse. Tomo posse daquilo que todos da minha casa são salvos e servem a Deus com alegria. E você pode fazer isso na sua vida também. Mesmo que você veja um caos, mesmo que você veja tudo errado, mas faça como Deus, na primazia de tudo, lá em Gênesis. Quando Deus viu a terra sem forma e vazia, o caos, Ele disse: haja luz. E essa forma de haver luz, Deus começou a criar as coisas. Comece, nesse momento, pelo poder da fé, a declarar que a sua casa é uma bênção, a declarar que seu marido é uma bênção, a declarar que seus filhos são uma bênção, a declarar na tua vida que você é curada, saudável, que você é morada do Espírito Santo. Que você possa viver essa verdade para a glória de Deus. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E isso, Deus, através de Cristo, trouxe redenção para a minha vida e para a tua vida. Se você está em Cristo, você está liberto para a glória de Deus. E eu quero fazer uma oração. Temos apenas alguns minutos aqui. Se você está afastado do caminho do Senhor, ou você ficou triste, desigrejado e deseja voltar, ou você que nunca entregou sua vida para Cristo e ouviu essa palavra: Cristo se fez maldição para que eu e você nos tornássemos bênção. Ele levou naquela cruz os meus pecados, minhas iniquidades, as minhas dores, minhas enfermidades. Aquele castigo nos trouxe paz. Se você deseja fazer isso, faça essa oração comigo agora. Uma confissão de fé. Diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E eu declaro, eu confesso que Jesus Cristo, a quem tu enviaste a essa terra para morrer no meu lugar, que se fez maldição para que eu pudesse ser salvo, eu declaro agora que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, é o meu Deus. Que teu Espírito Santo faça morada em mim e que meu nome seja escrito no livro da vida. Que uma nova história e um novo tempo seja estabelecido para o teu louvor e para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Que você receba paz e alegria da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Não tem como eu falar das pessoas que interagiram conosco hoje pelo Facebook, mas eu quero mandar um abraço a todos, um abraço fraternal desse pastor, que você possa ter um dia de bênção, de paz, de alegria, que você possa mudar a sua forma de falar e a sua mentalidade, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quero trazer mais uma vez o convite. Nossos irmãos, dia 10 agora, Ionara Medeiros, culto de reavivamento. Esse culto é uma bênção.
Uma vez por mês nós fazemos esse culto lá na igreja lá. Sábado agora, dia 10, 19h30. Escute bem, 19h30 em Onara Medeiros. E no dia 17 e 18 de maio, guarda essa data, a pastora Lindaci Gomes, com a conferência, primeira conferência de 2025, Vivendo pela Fé. Entrada franca, você é o nosso convidado. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E no dia 23 teremos nosso Cine Fé, com o filme Quarto de Guerra. Se programe, estaremos juntos para a glória de Deus. Amém? Se você, amados, quer nos seguir pelas redes sociais, pelo YouTube, Ministério Palavras da Fé, está todas as nossas mensagens, até a programação da rádio também, pelo Instagram, Palavras da Fé Caruaru, pelo Spotify, também pelo Facebook, Ministério Palavras da Fé, Pastor André Lopes, e estamos aqui para te servir, trazer palavras de vida e vida em abundância. Amém? Que o Senhor nosso Deus, Ele possa te dar tudo que você precisa, conforme aquilo que você crê. Receba essa paz, essa bênção que excede todo entendimento. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo essa rádio. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu sou milagre. E você, paz. Até amanhã, se Deus permitir.